Eu acho que é ele. Este depoimento da escritora Clarice Lispector foi tomado na sede do Museu da Imagem e do Som, dia 20 de outubro de 1976, às 15h20. E eu passo a palavra aqui ao entrevistador Afonso Romano para dar início à nossa entrevista de hoje. Pode começar, Afonso. Parece que a primeira ideia em torno da entrevista é solicitar a Clarice, não é? Que dê alguns dados básicos e fundamentais da sua biografia, para que assim a gente declanche algumas outras questões. É o seguinte, eu nasci na Ucrânia, mas já em fuga. Meus pais pararam numa aldeia que nem tem no mapa, chamada Tchetchenik, para eu nascer, e vieram para o Brasil. Eu cheguei ao Brasil com 2 meses de idade. De modo que me chamar de estrangeira é bobagem. Eu sou mais brasileira do que russa, obviamente. Quer dizer, as pessoas chamam de estrangeiro por causa do Por seu causa do sotaque. R, meu R. Pensam que é sotaque, mas não é, língua presa. Aurora. É língua presa. Porque alguns... Podiam cortar, mas diz que é muito difícil de... É um lugar sempre úmido, então dificilmente cicatriza. Além do mais, isso fazia quando você tinha 2 meses e chegou ao Brasil? Eu não tava Ou não tempo. faz nunca mais, porque agora é uma característica. Claro, agora deixa ficar. Aí nós fomos, meu pai, minha mãe, nós fomos a Recife. Irmãos? 2 irmãs, Elisa Lispector e Tânia Kaufmann. Que quer dizer? Vocês foram para o Recife. Fomos para o Recife. Eu já ia perguntar se foi lá que você pegou o sotaque, mas você já explicou que Não. Olha, não é nordestino. nós levávamos... Eu não sabia que eu era pobre, você sabe? Eu achava que eu era... Você nunca disse isso, inclusive. Não, Eu nunca li Ah, isso muito dito por bom. você. muito pobre. Filho de imigrantes. Seus pais faziam o que Minha mãe... na Ucrânia? meu pai trabalhava na lavoura. Chegando aqui, chegando no Rio, ele já morreu. Chegando no Rio, ele tomou representações de firmas e tudo. Mas Mas assim, havia alguma formação artística ou literária na sua família que nenhuma. tivesse te Até- levado não. à literatura? Agora, no dia do casamento do meu filho, Paulo Gurgel Valente, uma meio-tia minha, que estava no casamento, chegou junto em mim e me deu a coisa melhor do mundo. Ali, você sabe que sua mãe escrevia? Eu disse, o que ela escrevia? Assim, diário, porque não se publicava. Desses diários não se tem notícia. Nada. A família não guardou. Nada. Minha mãe era paralítica. Eu morri de sentimento de culpa porque eu pensava que eu tinha feito isso quando nasci. Mas me disseram que eu já tinha nascido. Não, que ela já Era paralítica? já era paralítica. Nós éramos bastante pobres. Vocês chegaram e foram para onde? Recife. No Recife? É. Nós éramos bastante pobres. Eu perguntei um dia desse a Elisa, que é a mais velha, se nós passamos fome. Então ela disse assim, quase, porque tinha em Recife, numa praça, um homem que vendia uma laranjada, na qual a laranja tinha passado por longe, tudo aguado, e um pedaço de pão. Era o nosso almoço. Você não tinha lembrança disso, Clarice? Olha, eu não tinha consciência. Eu era tão alegre que eu escondi de mim a dor de ver minha mãe assim.
Eu era tão viva. As tuas recordações de infância, quando você falou da infância em outros depoimentos ou entrevistas, sempre transmitiam uma ideia de uma infância muito despreocupada, muito rica. É como eu me sentia. É como eu me sentia. Inclusive, morava num andar na Praça Marcel Pinheiro, que hoje está tombado porque todo bonito, é velho mesmo. Aí morávamos lá. O que é isso? Não é isso? Despreocupação da tua infância. Me perdi completamente, peraí. A praça estava tombada. Marcel primeiro. Ah, eu descia do andar e ficava na porta da escada. E toda criança que passava, conforme fosse, porque o meu instinto me guiava, eu perguntava: quer brincar comigo? Alguns aceitavam, alguns outros não. E outros eu não perguntava. A menina ruiva com o cachorro bacê. Exatamente. Agora, no Recife você ficou, então, quanto tempo? Até 12 anos de idade. E as suas primeiras leituras literárias começaram mais ou menos em que época? Logo que eu aprendi a ler, bom, antes de aprender a ler e escrever, eu já fabulava. Inclusive, eu inventei com uma amiga minha meio passiva uma história que não acaba mais. Nunca. Que era o meu ideal, que a história nunca acabasse. Essa amiga passiva, você diz, é uma amiga imaginária? Não, Real. real. Real, mas quieta. Mais quieta, Sei. mas que me obedecia, porque eu era meio líderzinho. Então, a história era assim. Eu começava, quando tudo estava muito difícil, os dois mortos, então entrava ela e dizia: não estavam tão mortos assim. E eu continuava. Começava tudo outra vez. Então, tudo outra vez. Talvez eu gostaria de saber um dado pequeno. Qual foi o ano da sua chegada ao Brasil? Lembra-se? Ah, não sei, Não sabe, né? não sei. O que eu estava falando? Da história que não acabava nunca, de você fabulando. Depois, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. E eu pensava, olha que coisa, eu pensava que livro era como árvore, é como bicho, coisa que nasce. Não descobria que era um autor. Lá para as tantas eu descobri que é o autor. Aí disse: eu também quero. Mas mandava no Diário de Pernambuco, qualquer coisa. Tinha quinta-feira da tarde, publicava contos infantis. Eu cansava de mandar meus contos. Nunca publicaram? Nunca publicaram, e eu sabia por quê. Eu dizia: porque os outros diziam assim, era uma vez e isso. E o meu era sensações. Você vê que seus contos eram um pouco infantis. É, mais eles adultos. não publicavam. Desses contos você guardou algum texto, alguma cópia? Ou publicou em outro lugar? Nada. Você também escreveu uma peça de teatro infantil, não Quando tem tinha isso? 9 anos, eu vi um teatro, um espetáculo, fiquei inspirada, e eu não sei como, em 2 folhas de caderno, eu fiz 3 atos. Compacto menos, né? 3 atos. Essa peça era... Eu escondi atrás da estante porque eu tinha vergonha de escrever. Qual o nome dessa peça? E eu me lembro. Pobre Menina Rica. Pobre Menina Rica? É. Que não tem nada a ver com a peça do Vinícius. Nada. Depois. Nada. E anterior, inclusive. É anterior. Quer dizer que você não está comprometida com a bossa nova. Não! Agora, a sua formação
em escolas, foi uma formação assim normal? Quer dizer, você fez Bom, foi. colégio normalmente ou você Fiz, eu estudava fui em ao- casa? Não. Com outra pessoa? Eu ia. Eu estudava no grupo escolar João Barbalho, Uhum. que é público, escola pública, No Recife, né? no Recife. E depois eu fiz o exame de admissão para o ginásio, era apertadíssimo, mas passei. E até terceiro ano lá. Depois voltei para cá, vim para cá. Estudei num coleginho vagabundo que dava 10 a todo mundo. E de lá eu pensava que, quando eu era pequeno, eu era muito reivindicadora de direitos da pessoa. Então me dizia, ela vai ser advogada. Então isso me ficou na cabeça. E como eu não tinha orientação de espécie nenhuma sobre o que estudar, eu fui estudar advocacia. Ah, chegou a No entrar na terceiro faculdade? ano, entrei muito bem colocado, traduzindo latim. Que agora nem se usa mais, né? Mas perdi o fio de novo. Sua advocacia até que ano? Terceiro ano. Não, eu completei tudo. Ah, você terminou? Terminei, eu sou Você é formada, mas eu advogada? nunca. Não, no terceiro ano, eu reparei que eu nunca lidaria com papéis. E que, porque minha ideia deixou o absurdo da adolescência era estudar advocacia para reformar as penitenciárias. Direito Terceiro penal. ano, terceiro ano foi o último ano de direito penal. Aliás, Santiago Dantas dizia quem vai ser advogada por direito penal não é advogado, não, é literatura. Então, eu vi que não me interessava, arranjei um emprego em jornal e ia lá, só terminei porque uma colega minha, que também escrevia e nunca mais escreveu, tinha muita raiva de mim. Então, ela disse, você escreve agora, mas tudo que você começa, você não acaba. Me deu um susto. E eu depressa acabei o curso de e nem fui à formatura. Eu já estava até casada. Você já era casada nessa Já época? foi o meu ex-marido, O João Valente. Mauri Gurja Valente, que é hoje embaixador do Brasil junto a Lauc, no Uruguai. O que eu estava falando? O Você já curso era de Direito casado. que você terminou quando era casado. Eu terminei assim. Eu estava casada com Maurigo Gel Valente. Né? Mauri Gurja Valente. Então toma teu café. Tá. No instinto maternal, senão ela tá gelado. Quer dizer, esse curso de Direito não te ajudou muito a cuidar dos ajudou direitos autorais? Nada. A discutir com Pelo os editores? contrário. Discutir com os editores sobre os seus direitos? Nunca. Eu era tão livre. Eu não sei explicar. E excessivamente sensível. Qualquer coisa eu chorava. E lia como uma doida. Que jornal foi esse que você foi trabalhar, Clarice? À noite, já não existe mais. Você fazia o quê? Tudo menos crime e nota social. Reportagem, entrevista. Esse à noite do Ainda Recife, não existia a instituição do Copdesk na imprensa brasileira, Não. né? Esse à noite eu não peguei bem, era no Recife ou aqui? Não, aqui, quando ela estava aquele estudando famoso à direito. noite, então. À noite. Ah, exato. Que era um grande jornal da Depois época. trabalhei no Diário da Tarde, que desapareceu também, né? Eu parece que fecho os jornais. Isso em que época? Não é só você no Brasil, tem Não muita sei. gente. Nunca me cinema. pergunte data, viu? No cinema das datas? Me atrapalho toda. Isso em torno de 1950, por aí. Sei Talvez. lá, Que aí à não noite sei. ainda era um grande jornal. Ainda existia. É. Era um grande jornal.
E o que mais? Você não fazia o copy desk, mas fazia todas as sessões mesmo no Diário da Tarde? Tudo. Fazia reportagem de rua, tudo? Não, no Diário da Tarde, eu fazia uma página feminina assinada por Rilka Soares. Eu sabia. Ai, que lindo, sabe disso. E a metade do dinheiro era para ela e metade para mim. E ela bem que gostava. O nome dela aparecia todos os dias. Ah, você que E no dia eu fazia. trabalho. Rilka Soares, sabia atriz. E esses textos já foram coligidos alguma vez? Não os textos de moda ou coisa feminina, mas outros textos que você escreveu. Algum estudante desses americanistas ou brasilianistas, não é? Não recolheu isso ainda, não. Você sabe que você corre o risco de um De quê? pesquisador literário descobrir nesses jornais Olha, se me os pagar primeiros bem, textos eu de Clarice faço. para identificar o seu estilo, as faço. origens do seu Não. estilo. Inclusive, eu retorno à página feminina. Como assim? Se me pagarem bem. Não é ruim Mas fazer, não é ruim, não. É divertido mesmo, né? A gente É. consulta muita revista, né? Vê o modo de pintar o olho. Né? Fique sabendo da moda, né? De uma certa maneira, Clarice, desde que você trabalhou na noite, você tem sempre estado, pelo menos, com o pé na imprensa, né? Porque É. depois você fez Fui ao Jornal do Brasil. Não, antes disso você fez a Revista Senhor, não é isso? Você fazia o Ah, Children's fazia. Corner. É. Quanto tempo você fez lá? Enquanto durou a revista Senhor. Eu acho, Todo mês publicava uma coisa minha. inclusive em termos de popularização, eu tenho a impressão que foi o senhor que te lançou Foi. para um Acho conhecimento que maior sim. de público, né? Muito antes, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu escrevi um conto e levei para uma revista que se chamava Vamos Ler. Não sei se você se lembra. Eu lembro disso. Não, eu não. Aí era o Raimundo Magalhães Júnior. Então eu fiquei em pé. Eu era o que sou mesmo, uma tímida arrojada. Eu sou tímida, mas me lanço. Aí eu dei um conto para ele ler. Ele disse: é para o senhor ver se publica. Ele leu, olhou e disse: você copiou isso de alguém? Eu disse: não. Você traduziu isso de alguém? Eu disse: não. Eu vou publicar. Era o Raimundo Magalhães É. Júnior? É. E publicou. Depois havia um jornal, Dom Casmurro. Uhum. Eu também levei umas coisas para lá. Também assim, sem nenhum conhecimento de Sem nenhum padrinho. nada. Aí eu cheguei lá, eles ficaram encantados. Me acharam linda, me acharam com a voz mais bonita do mundo e publicaram. E não pagavam. Claro. Claro, É porque o dinheiro corrompe talentos. completamente. Os talentos menores. Deixa mal, você não morre. Mas a feitura do seu primeiro livro, que foi um livro que causou um Coração certo Selvagem. impacto na crítica brasileira, eu me Veja, lembro Maria, se que causou. um dos primeiros escritos sobre ele, Minha o irmã próprio juntou Antônio as Cândido, né? críticas a um livro grosso desse tamanho. Exato. Porque eu já estava fora do. Já estava casada. Qual Eu das suas escrevi- irmãs? Tânia. Né? Tânia me recortava críticas e me mandava. E eu boba, né? Você já estava fora do país? Não, eu ia para Belém. Não, estava fora, né? Já publiquei e 10 dias depois estava em Belém. Quer dizer, sem contato com escritores, o quê? E boba com as críticas. Você, Inclusive uma do Sérgio Méliès, que foi o que mudou a opinião do Álvaro Lins. Álvaro Lins, eu peguei o livro, telefonei para ele e perguntei se valia a pena publicar. Ele disse: telefone daqui a uma semana. Aí eu telefonei e disse assim: olha, eu não entendi seu livro não, viu? Fala com Otto Maria Carpo, capaz dele entender. Eu não falei com ninguém e publiquei meu livro, que foi rejeitado pelo José Olímpio. A edição foi particular sua? Não, Foi de uma foi editora um arranjo com a noite. à noite?
Eu não pagava nada, mas também não ganhava nada. Se houvesse lucro, era deles. Eles tinham gráfica? Tinha, Tinham parte gráfica para fazer tinha o uma livro? parte de editorial. Esse foi o seu primeiro livro, né? Esse foi o... É, 1944. Exato. Você partiu para esse livro já com a feitura de romance ou você trabalhava já no sistema quase que de montagem posterior? Como é que é repetir a pergunta que eu tô procurando? Se você partiu para esse livro já com uma estrutura de romance visualizada, ou se você trabalhou formando pedaços que depois montou no romance? Olha, quem me dá um cigarro? Obrigado. Olha, eu trabalhava, eu tive que descobrir meu método sozinha. Não tinha conhecido escritores, não tinha nada. Eu, por exemplo, de tarde, no trabalho ou na faculdade, me ocorriam ideias. Eu dizia, tá bem, amanhã de manhã eu escrevo. Sem perceber que em mim, a fundo e forma, é uma coisa só. Já vem a frase feita. E assim continuei. Com desespero, toda manhã, diante do papel branco. E a ideia? Não tinha mais. Então, eu resolvi tomar nota. Tudo que me ocorria. E contei ao Lúcio Cardoso, que então eu conheci, que eu estava com um montão de notas assim, um romance. Ele disse, olha, depois faz sentido, uma tá ligada à outra. Eu disse, está assim. Aí eu fiz. Essas folhas é que deram no pé do Coração Selvagem. Anotações. Ele sugeriu alguma coisa, tecnicamente, especificamente, em termos de construção do romance? Ou ele Não. apenas lia e não participava da feitura? Não, a coisa é o seguinte. Eu misturei minhas leituras sem a mínima orientação. Eu tinha uma biblioteca popular de aluguel na rua Rodrigo Silva, na cidade. E eu escolhi o livro pelos títulos. Resultado, misturava Dostoiévski com Crônica. livro de moça, livro para mocinha, que não sei mais. E de repente, quando eu fui escrever, não tinha nada a ver com nada do que eu tinha lido. Mas tinha que arriscar. O título, Perto do Coração Selvagem, é tirado de Joyce, se não me engano. É de Joyce, mas eu não tinha lido Joyce. Eu vi essa frase que serviu como epígrafe. Porque o Joyce reaparece, quer dizer, pode ser ele ou não ser, numa personagem tua chamada Ulisses. E uma vez no depoimento na PUC, você disse que não tinha nada a ver com o Ulisses do Joyce, não tinha nenhuma situação escondida nisso, e que era apenas um rapaz que você tinha conhecido na Suíça. Na Suíça, que tinha se apaixonado por mim e eu era casado, de modo que ele deu fora da Suíça e nunca mais voltou. Para não viver. Aí ele era estudante de filosofia. Mas você continua afirmando que esse Ulisses não tem nada a ver nem com Homero, nem com Joyce. Não. Nem tô com o teu cachorro, você tem um cachorro Ulisses, tem um cachorro né? chamado Ulisses. Eu estou lembrando isso porque aquele depoimento que você fez na PUC há uns anos atrás, um aluno havia feito exatamente uma pergunta do ponto de vista de exegese do texto literário, que ele percebeu a origem dos seus personagens. Porque ele viu uma série de relações entre esse personagem e se as características míticas que estariam
na Odisseia, que estariam até no Joyce. Não. E Isso você... cabe a crítico de fazer as comparações. Eu não. Como eu disse, eu tinha uns romances que você não pegou. Deli e Ardel. Como não peguei Pegou? dele? Oh, li muito. Eu lia. Como é que eu passei para Perto do Coração Selvagem depois dessas leituras? O que a crítica sempre anotou em você, porque você surgiu com um estilo pronto. Entende? Mas O seu desde estilo não é pequeno que é exatamente um meu. estilo em progressão. Não, A procura do seu estilo. Quer dizer, você, não, com eu Perto do não. Coração Eu não. Selvagem, já era Clarice Lispector É. e uma menininha de uns 17, 18 anos, né, quando você lançou o 17. livro. Né? É engraçado, né? Então, eu tive uma influência que estava guardada dentro de mim. Eu já tinha escrito contos antes disso, romance, para Vamos Ler, para o Dom Casmurro. Agora, há uma influência que parece que você mesma reconheceu uma vez, não sei exatamente em que nível, mas se não de influência direta, pelo menos de leitura constante sua, que era o Wolf, como é que chama? Virginia Woolf. Virginia Woolf, não, o Lobo. O Lobo da Steppe. Herman Bom, Hesse. isso Herman eu li Hesse. aos 13 anos, me deu uma febre danada. E eu comecei a escrever. Aos 13 anos você leu o Herman Hesse. E o Lobo da Steppe. Aí eu fiz o doida. Então escrevi um conto que não acabava mais. E que Feita eu não aquela sabia história. como fazer. E que eu não sabia como fazer, eu rasguei e joguei fora. Você rasga muita coisa. Agora eu aprendi a não rasgar nada, hein? E minha empregada tem ordem de qualquer pedacinho de papel que contenha alguma coisa escrita, Guardar Não. para você. deixar lá como está. Porque senão eu ia pedir a USP para colocar um funcionário dela na sua casa, porque a USP está comprando os arquivos de todos os escritores brasileiros. Então já colocava um funcionário de uma Não vez lá colhendo diga. seus papeizinhos para adiantar o Quanto que expediente. eles pagam? Uma fortuna. Está lá a biblioteca do Mário de Andrade. Ah, meu Deus, eu Dezenas de rasguei outras. tanto. Você podia ter faturado um bom Você pode dinheiro. vender para eles ou para vender em dólar para as universidades americanas. Que Bom, eu vou à Universidade de Boston Aham. que me escrevia, Chamada Harvard. eu acho que sim, era Harvard, e que me escrevia pedindo detalhes de minha vida. E depois eu recebi. Aí eu não respondia. Tinha um amigo, porque eu tenho muita preguiça de escrever carta. Aí tinha um amigo que disse, responde por mim, diz o que você quiser e diz que eu tô de acordo. Aí, um dia eu recebo um diploma de Boston. Eu tinha sido considerada fazendo parte da biblioteca de lá, da universidade. Contribuído com Aí documentos. eu nem sei onde está esse negócio. Perfeito. Clarice, você começou escrevendo contos de criança, você estava falando muito cedo. Mas essa é outra atividade paralela que você, de vez em quando, você Eu saio com. sai com. Hoje, sabe, eu fui entrevistada por 4 meninos de 11 anos do Santo Inácio, com fotografia e perguntas e perguntas e perguntas, por causa da mulher que matou os peixes. E se era verdade que eu gostava de bicho. Eu disse, é claro, eu também sou bicho. Mas depois eles saíram, me deixaram muito cansada. Acredito. E o que faz com que você escreva livros infantis esporadicamente? Bom, primeiro, meu filho Paulo, Esse é o mais em velho. Washington, Esse é o mais velho, não? Aliás, Não, Clarice, em não. relação à sua biografia, quantos filhos você tem? 2. Tem 2 filhos. Né? Um está morando com o pai e o outro está casado. Mora aqui no Rio mesmo. Mora aqui no Rio. Quais são os nomes dos filhos? Pedro Pedro. e Paulo Gurgel Valente. Claro. Que é
Teu filho, o primeiro livro Ah. infantil que você escreveu. Eu estava escrevendo Maçã no Escuro, em Washington. Aí, meu filho chegou e disse para mim em inglês. Eu falava português com ele, mas ele falava em inglês. Ele disse para mim para eu escrever uma história para ele. Eu disse, agora não, depois. Ele disse, não, já. Então, tirei o papel da máquina e escrevi a história do coelho, que era real. Coelho Pensante. Do coelho pensante, que era real, era uma coisa que ele conhecia. Aí ficou lá, eu escrevi em inglês para empregada ler para ele, que ele não era alfabetizado ainda. Aí eu já perguntei a um médico se era normal ter tantas ideias ao mesmo tempo. Ele disse que todo mundo tem. Por isso que eu me perco. Eu não sei o que eu estava falando. Ah! Aí ficou lá. Passado um tempo, um escritor lá paulista que organizava, eu nem sei o nome mais, nem sei nada, organizava livros infantis, me perguntou se eu queria fazer. Eu disse, não faço. Ele disse, não tem nenhum. Eu disse, não tem. De repente, me lembrei, mas eu tenho, é só traduzir para o português. Você mesmo traduziu ou não? Eu mesmo. A edição do Coelho Pensante, aquela ilustrada pelo Eurípides, você tem a impressão que está esgotada, né? Olha, tá assim, mas ficou muito tempo na mão do José, como é o nome dele? Foi Hermenegildo? Não. José Álvaro? Álvaro. Pacheco. Não. José Álvaro. José Álvaro, naquela. Como é o nome do outro que exporta café? E que tinha João Rui Medeiros. João Rui Medeiros. Tinha como Tinha hobby uma literatura. E não distribuía os livros. E me perguntava se eu queria um livro para mim. Eu disse, eu não. Mas você recebeu um prêmio por causa do Coelho Pensante, Recebi né? um prêmio do ano, não me lembro qual, como melhor livro de história infantil. Esse livro não vai ser reeditado? Já está na segunda edição. Agora consegui a Terra. Não, acho que é Pai. Não, a editora Rocco já publicou a segunda edição. Eu já estava escrevendo Lustre. Eu já Qual que Ah, já estava escrevendo Lustre? Já. Antes mesmo de. O Lustre é de 1946. Mas eu antes mesmo de publicar, eu estava engajada em outra coisa, de modo que eu não sentia essa coisa que depois eu senti muitas vezes. Um silêncio horrível, Uma exaustão. uma exaustão. Aí não, eu escrevi o Lustre, apesar de ser um livro triste, e deu um enorme prazer escrever. Você, agora quando a gente estava vindo para cá, você disse no carro, falando da novela que você está escrevendo, você estava falando, de repente disse assim, eu já estou, na hora de armar o livro, eu já estou cansado da personagem. Pois é, de tanto lidar com ela. Você lida com ela, você estava falando da personagem como se você estivesse falando de uma pessoa existente que te comanda. Mas eu vejo a pessoa e ela se comanda muito. Eu vejo a pessoa. E quando você acaba ela é o romance... nordestina e eu tinha que botar para fora um dia o Nordeste que eu vivi. Então estou fazendo, com muita preguiça, porque me interessa é anotar, porque vem tudo. Agora, juntar é chato. Agora, um livro que é um livro bem posterior, estou quebrando um pouco a ordem cronológica, que é o Água Viva. Água Viva, a leitura dá a impressão de uma coisa fluida e que teve um jorro só de elaboração. Ele não passou por esse processo seu de coletar pedaços, que você foi escrevendo, depois montou? Agora, esse livro Água Viva, eu passei 3 anos
sem coragem de publicar, achando que ia ser ruim, que era ruim. Porque não tinha história, porque não tinha trama. Aí o Álvaro Pacheco, quando leu as primeiras páginas, disse assim, esse livro eu vou publicar. Aí publicou e saiu tudo muito bem. É dos seus livros mais, assim, transitáveis, mesmo para um público até médio, né? Ou até mais exigente. A semana passada eu estava no Recife, a sua cidade, né? Estive com o Ariano Suassuna, Eu não que disse tive. que acha Água Viva um dos melhores textos que já leu até hoje na vida. Vixe Maria. Eu conheço pessoas que leem Se e diz Maria do releem. Nordeste. É, Vixe Maria do Nordeste. Vixe Maria do Oxente também é do Nordeste. Eu encontrei muitos trechos do teu trabalho do Jornal do Brasil, depois eu reencontrei Água Viva, porque você no Jornal do Brasil usava muitas tuas anotações, não é isso? Claro, claro. E eu estava escrevendo o livro, então eu detestava fazer crônica. Então eu aproveitava e botava. Não era crônica, não era um texto que eu Texto, né? publicava. Exato. O Children's Corner era o mesmo processo, né, Clarice, de você utilizar as tuas anotações. As anotações. Vai ser o Children's Corner, faz parte do livro A Legião Estrangeira. Numa parte De contos e outra parte de textos, que pedaços. o Né? Outlaw Reven disse, bota fundo de gaveta, mas eu botei, e agora nessa segunda edição, porque o livro foi inteiramente abafado pelo A Paixão Segundo GH, que saiu Na ocasião na também. ocasião. Então, demorou muito a outra edição. Então, me perdi de O novo. Otto disse para você botar o fundo de gaveta. Dessa vez, eles querem, a Ática quer publicar só os contos e 6 meses depois as anotações. Até Aí eu pediram para dei o fazer a nome. introdução desse volume. Você sabia disso? Diga. Faça. Eu estou esperando o momento. Tá. Diz que é lá para março Sim. que vai ser publicado. Mas iam separar então agora os Ia contos separar os dos contos textos. mas só que os textos não se chama mais fundo de gaveta, que é Sim. detestável. Chama-se Para Não Esquecer. Você vai anexar a esses textos outros textos, porque eles Não. funcionam, na verdade, como uma espécie de arte poética sua. Quer dizer, quem quiser compreender melhor a possível teoria que você estivesse fazendo sobre a sua própria arte de escrever, encontraria nesse texto uma série de elementos, né? Porque eles comentam a sua maneira de ver o mundo e a sua maneira de escrever. Tem razão. E como hoje existe até na literatura brasileira, né, uma série de autores produzindo textos que são paralelos aos textos de criação, um volume desse assim, separado seria, eu acho que, muito útil para estudantes, Hoje para eles crítica querem em geral. publicar. Obrigada pelo cigarro. Eles querem publicar separado, mas 6 meses depois de Legião Estrangeira. Tá certo. Aí vai ser lá para fim de 77 Tira na ou 78. Muito que bem. O Clarice, na cronologia aqui da sua obra, o primeiro foi O Coração Selvagem, foi de 1944. Depois veio o Lustre em 46, que já estava até escrito, né? Foi publicado em 46. Depois veio A Cidade Sitiada, verdade, em 1949. Cidade Sitiada. Você gostaria de fazer alguma livros mais declaração? difícil de escrever. Cidade Sitiada? Porque exige uma exegese que eu não sou capaz de fazer. Em que sentido? É um livro. Eu estava perseguindo uma coisa e não tinha quem me dissesse o que eu estava perseguindo. Santiago Dantas abriu o livro, leu e pensou, coitado da Clarice. Caiu muito. 2 meses depois, ele me contou, ele estava com um livro, antes de dormir ele quis ler alguma coisa e pegou. E isso é um do seu melhor livro. A Cidade Sitiada?
É um livro denso, fechado. A motivação, assim, que te levou a escrever esse livro, o que que era? Era a formação de uma cidade, a formação de um ser humano dentro da cidade, um subúrbio crescendo. Um subúrbio com cavalos, tudo tão vital. Construíram uma ponte, construíram tudo, de modo que já não era subúrbio. Então o personagem, ó, dá o fora. Agora, esse processo de criação é que você disse que ele, nesse caso, por exemplo, você não partiu de uma ideia determinada, você foi juntando texto também, não? Tudo, meio cegamente. Eu trabalho, eu elaboro muito inconscientemente, viu? Às vezes penso que eu não estou fazendo nada, estou sentado numa cadeira e fico. A pessoa que vê, nem eu mesma sei que eu estou fazendo alguma coisa. Aí de repente vem uma frase. Inclusive você tem um tempo físico de aquecimento, porque você me disse uma vez, você acorda muito cedo de manhã, praticamente de madrugada, e não vai escrever, fica andando pela casa, toma Pois café. é isso. Fico olhando, bobando e tudo. Não faz Cooper de manhã? Não faço culpa. Faz um Cooper literário interior. Mas eu... Depois da cidade sitiada, Veio amassando? a maçã no escuro, que foi escrito. Foi engraçado, eu escrevi por 2 vezes 2 livros ao mesmo tempo. Laços de Família e a Maçã no Escuro foram escritos ao mesmo tempo. Eu ia para outro conto, escrevia, voltava para Maçã no Escuro. Sei. Mais tarde isso me aconteceu de novo com um livro que não é grande coisa, Onde Estiveste de Noite. E não me lembro qual. Eu escrevi ao mesmo tempo. Via Crucis? Não, não era não. Agora, Maçã no Escuro é um livro que me impressionou sempre muito. Dos seus livros, aliás, é o que sempre me impressionou mais. Lembro que em 1960, mais ou menos, 61, em torno disso, você foi a Belo Horizonte para uma tarde de autógrafo. Eu tinha publicado um livro, tinha ensaios como estudante ainda de letras, e tinha um ensaio sobre Maçã no Escuro, que era que me impressionava muito na época. Houve um jantar, que você nem se lembra mais, Não. um restaurante chinês com alguns jovens escritores. Aonde? Em Belo Horizonte. Ah, é? E lá eu jovenmente insistia com você sobre as raízes do livro. Porque eu achava o livro tão bem estruturado. Foi o No único sentido livro de... bem estruturado que eu escrevi, eu acho eu. Se bem que não, a Água Viva segue o seu curso. Exato. Mas eu digo E a assim, Paixão também. ao leitor, parece que existe uma bibliografia por trás. Era como se você tivesse estudado até profundamente uma série de assuntos sobre linguagem, sobre uma série de informações contextuais que são importantes. Eu lembro que você tinha me dito que não, que tinha escrito tudo num certo jato bastante individual de produção. Eu não estou a par das escolas e tudo, não estou a par. Agora, entre Ermelinda e Vitória, tendo esse livro, qual é mais, Clarice? Talvez Ermelinda, porque ela era frágil e medrosa. Vitória, Era que uma era mulher que não potente. sou eu. Prepotente. E eu era o Martim. Exatamente. Porque o livro, na verdade, é uma grande parábola. É a parábola do indivíduo em busca Se fazendo. da consciência, Tanto em busca que de sua o primeiro linguagem. parte se chama Como Nasce um Homem. Na segunda é o nascimento do herói, porque já ele era homem e já quis ser herói. E o terceiro é A Maçã no Escuro. Agora, ainda dentro desse livro, uma pergunta que... Tem qualquer coisa para eu comer, eu não sei. Uma pergunta que geralmente interessa muito a estudantes. Coisa leve qualquer.
que é? Você quer dar um corte e Dá um pensar também? Não, a gente- Pode continuar. Para fazer um livro como esse, por exemplo, você Qual livro? recebeu A Maçã no Escuro, você Olha, foi fez assim. leituras ou teve influências Não. de leituras existencialistas? Minha náusea, inclusive, é diferente da náusea de Sartre. Minha náusea é sentida mesmo, porque quando eu era pequena eu não suportava leite, quase vomitava quando tomava leite. Pingava um limão na minha boca, quer dizer, eu sei o que é a náusea do corpo todo, da alma toda. Não é sartreana. Não, mas não quer dizer que você não tenha lido Sartre também. Eu só li Sartre, só ouvi falar de Sartre no Lustre, em Belém do Pará. Já era popular em Belém do Pará o Sartre? Não, é Não que faça um professor Não, porque lá de tem o Benedito literatura Nunes. Buscava os livros da Europa e não do Rio. Era o Benedito Nunes, não. O Benedito não também era do grupo, mas esse é Francisco Paulo Mendes. Uhum. Eu acho que é muito recorrente nos contatos de Clarice com o pessoal de literatura esse desencontro, porque os estudiosos de literatura têm dificuldade em admitir que o teu trabalho é de dentro para fora e não de fora para dentro. O teu trabalho realmente, como você disse, dita, ele se faz, você tem Ele até a se impressão faz. que você não está trabalhando. E isso, para os exegetas literários, Atrapalha muito. é uma coisa muito complicada, porque Eu sei. eles procuram os caminhos fora que te levariam às coisas. Eu sei disso. Você tem descortinado muito ultimamente? Como a maçã no escuro, de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. Essa é uma das frases típicas do livro. É. Aquele diálogo final entre o pai e o filho, ou entre Deus e o filho, entre o homem e a consciência, aquele diálogo Foi a parte que é eu totalmente mais... surpreendente tendo o livro, porque Pois é, é uma mas parte eu irônica, senti de repente. Porque destruía toda aquela... Exato. Com ironia, o pai destruía tudo. E Como tanto vai a faz sua bem. vida sexual, meu filho? Pois é, vai bem. Era isso. Sabe que... Como era a outra frase? Você Não me sabe, lembro. condenado a sentir a esperança. Você tem esperança? Tenho. Mas... Não me lembro, não. Eu te ordeno que sofra da esperança. Vai e sofre a esperança. Sabe que a vida é um combate, que os fracos abatem. E começa a desgringolar. Então você tem na cabeça bastante os seus textos Eu ainda escritos me já, né? lembro, mas Apesar eu de nunca ter dito reli. uma vez, Eu uma não coisa reli. que me impressionou muito, que é isso. Você disse Eu que não nunca reli. releu um texto seu. Não, enjoo. Você produz um texto no e nunca fim, relê. Quando é publicado, não quer livro morto, eu já não quero saber mais dele. E quando eu leio estranho e acho que é ruim, aí eu não leio. Também não leio traduções que fazem meus livros para não me irritar. São ruins em geral? Eu nem quero saber, mas eu sei que não é eu mesma escrevendo. Você tem muitas traduções? A Gallimard publicou A Maçã no Escuro. Vai publicar agora A Paixão, segundo o GH. Tem uma editora na França, em Paris. Um homem me procurou, um agente literário, dizendo que essa editora nova queria publicar uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres. Ficou em suspenso um pouco, porque eu tenho outra agente literária. Você vê a primeira vez na vida, Carmen Barcelos, né? Ela me procurou e perguntou se eu queria. Eu disse, quero, Alice, porque você é muito explorada. Você é muito explorada. No Brasil mesmo. Então eu aceitei.
E ela já conseguiu vender algum título seu? Ah, não sei. Ainda Hoje não. vou ter encontro com o auxiliar dela, não sei. Sei. Agora você... Na Alemanha também, 2 livros, Laços de Família e A Maçã no Escuro. Nos Estados Unidos, A Maçã no Escuro, Pela Knopf. pela Knopf, e Family Ties, Laços de Família. Na Tchecoslováquia, um livro, eu era Lispectorovna. Esse eu olhei com prazer porque eu não podia entender. Também tem de Caracas, que publicou A Paixão Segundo GH e A Legião Estrangeira. Tem da Argentina um bocado de livro Nós vimos em traduzido. Buenos Aires edição Vimos. espanhola de... Creio que é Maçã no Escuro, não? Não sei. Publicaram quase todos os meus livros. É, nós vimos lá em diversas livrarias. Quando eu cheguei lá, eu fiquei boba quando eu estive lá esse ano. E esse pessoal paga você? Não, nada. Presta contas direito? Nada, nada. Ou você que não pergunta? Se não perguntar, eles não pagam. Não, eu às vezes pergunto, mas é tão inútil, eles não pagam mesmo. É outro país, é outra coisa. Se aqui me pagam mal, quanto mais quando é em outro país. A Argentina publicou muita coisa minha. Eu fiquei boa quando cheguei lá. Eu não sabia que eles me conheciam. Me deram um coquetel de 30 jornalistas. Eu falei pela rádio. Tudo meio teleguiada, porque tava tão estranho, tudo. Era tão inesperado, tudo, que eu ia agindo assim sem saber. Eu nem notei que estava falando pra rádio. Sei lá. Clarice, aqui Uma no... mulher lá me beijou a mão. Aqui no Brasil, os teus livros estão com várias editoras no momento, que né? é Estão muitos... talvez um erro. Pois é, eu queria perguntar a você por que estão tão espalhados os teus livros? Sei lá, Água Viva foi o Álvaro, que eu não tinha coragem de publicar, e o Álvaro quis. Ele é arrojado. Então publicou. Agora, tinha livros da... Houve uma época na editora do Autor, que depois se transformou na Sabiá. Eu continuei na Sabiá, e Sabiá foi comprada por Zé Olímpio. Aí ficou com a maior parte dos títulos, Zé Olímpio. Mas agora você tem livros também pela Ática? Você vai Vou publicar ter. pela Ática? Vou ter. Pela Rocco também? Pela Rocco também. E pela Paz e Terra. Que é a Maçã no Escuro, né? É, a Maçã no Escuro e... Uma edição cheia de defeitos, você já viu? Eu nem posso olhar, eu abri assim e vi que entra uma linha e Tem o outra. nome do linotipista. E a numeração a data em que ele escreveu. Eu reclamei, disseram, todo livro sai com erro. Não, mas esse é absurdo porque alguns meus alunos que eu estava dando esse livro Sei lá. pensaram que aqueles números na margem do livro tinham alguma coisa a ver com o enredo que tinha sido escrito pelo autor. Eu tinha que explicar que eu tinha feito a análise. Esqueceu de falar sobre umas coisas que tem no livro aqui. Não, isso não existe, isso é erro. É um perigo realmente. Eu acho que problema de revisão. nesse nível de erro, você teria até direito de exigir que retirassem de Já circulação fizeram várias o livro. edições, né? Tem esse problema. A presença da Carmen Barcelos na tua vida literária deveria, inclusive, dar um conserto nessas coisas, né, Clarice? Capaz. Organizar as Capaz. tuas edições. Então, Clarice, eu tenho conhecimento também que você publicou um livro de contos em 1952, verdade? Do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação. É uns livrinhos fininhos. A edição do Ministério da Educação, né? Que serviço de documentação do Simeão Leão. Do Simeão Leão. Os cadernos de cultura? Nessa linha, exatamente. Nessa linha, né? Fizeram bandeira também, né? Isso é diversos autores brasileiros. Que essa foi uma publicação oficial, né? Foi. Depois eu incluí esses contos em Laços de Família. Em Laço de Família. Porque esse outro praticamente não tinha divulgação.
Salgueiro é o único. Depois vinha um livro aqui. Quê? Eu também uso. Você é o único brasileiro que ainda usa essa caneta. Ah, com eu pena. detesto. Acho que ela marca Eu muito também papel. uso. Mas detesto. Depois vem um livro de 1964, não? Uma Paixão segundo GH, Mas foi escrito em 63. publicado em 64. Acho que sim, não Por me aí, né? lembro. Não. Eu. Você também podia nos Esse falar. livro é curioso. Porque eu estava na pior das situações, tanto sentimental como de família, tudo complicado. E escrevi a paixão que não tem nada a ver com isso. Paixão segundo GH. Não tem nada, não reflete. Você acha que não reflete? Acho absoluto, é uma coisa, porque eu não escrevo como catarse para desabafar, não. Eu nunca desabafei no livro. Para isso servem os amigos. Eu quero a coisa em si. Deixa eu criar um problema com você. Pode? Olha, Sabe que a teoria da literatura hoje, a crítica literária, tem a seguinte teoria, de que o texto é exatamente igual ao sonho. Tem um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Ou concordo. seja, tem algumas coisas que o autor acha que está dizendo, que ele quis dizer, mas tem uma série de coisas que ele não sabe que estava dizendo, mas estava dizendo. Então você não acha que seria possível, mesmo você não querendo fazer uma catarse, não seria possível que inconscientemente, no inconsciente do texto, se localize isso tudo? Talvez. Quer dizer, há uma certa faixa do texto, como no sonho, que foge ao controle do... Fugiu O o sonhador controle. ou do Quando autor, né? eu, de repente, percebi que a mulher GH ia ter que comer o interior da barata, eu estremeci. De susto. Por que GH? Porque ela falando sobre ela mesma, quer dizer, não se chamava a si mesma, mas tem um pedaço que diz assim que ela conseguira um nome que até na valise tinha na mala GH, cujas iniciais, então ficou, Paixão segundo GH. Tem um conto teu que me intriga muito, porque eu acho ele de uma certa maneira muito sozinho dentro da tua obra, que é o conto da rapariga portuguesa. Eu me diverti a grande. Eu também. Mas é estranho porque a única vez em que o personagem se fala numa linguagem muito elaborada, uma linguagem portuguesa que visivelmente não é a tua. Eu peguei. Como é que eu sabia que Peugas é meio de homem? Pois é, eu ia te perguntar se você já morou em Portugal. Não, eu já passei por Portugal 12 dias, mas não dava. Eu pensei até que Com você certeza tivesse... eu fui recolhendo ou de babá, ou de botiquim, sei lá da onde que eu peguei o jeito. E me diverti enormemente. É porque é um exercício de linguagem que faz isso muito, é o Zé Rubem Fonseca, né? Que faz contos sobre boxer, então usa toda a terminologia do boxer e tal. E em você era uma coisa muito estranha, sempre me fascinou muito esse conto, por causa disso. O Salgueiro tem mais uma pergunta sobre a escritora, depois nós vamos ter perguntas sobre outra faixa da personalidade da Clarice que as pessoas pouco conhecem. Tô com vergonha de dizer, mas eu tô com sede. Ah, claro, mas é que preciso esquecer também, que tá falando muito. Tem Mas que- uma coisinha aqui é o seguinte, Tem Coca-Cola? em 1969 você Pepsi. publicou também uma aprendizagem, né? Como é? Em 1969, ao que me consta, você publicou um livro chamado Uma Aprendizagem. Não sei essa data, não me lembro. Mas o livro se lembra uma aprendizagem. O livro me Você lembra. gostaria de nos falar um pouco sobre o livro? Bom, é um livro, é uma história de amor. E duas pessoas já me disseram que aprenderam a amar através desse livro.
quiser. E é um livro que você gosta muito dele? Não, Não gosta. não. Prefere os outros, como Laço de Família. Acho que lá pra mim estou meio enjoada, porque já tá na 7ª edição. Não, É o mais conhecido de todos, né? É o mais mais, conhecido, é de leitura mais, inclusive, É. mais fácil. Não, eu me lembro muito do prazer que eu tinha em escrever A Maçã no Escuro. Todas as manhãs, o livro em datilografia, na página datilográfica, chegava a 500 páginas. Eu copiei 11 vezes para saber o que eu estava querendo dizer. Porque eu quero ter uma coisa, não sei o que é ainda bem certo. Copiando, eu vou me entendendo e vou. Quer dizer que o seu processo de produção, em síntese, é bastante complexo. Quer dizer, ao mesmo É. tempo que você joga com um elemento meio racional, mas você trabalha na composição, na montagem do texto. E depois você refaz o texto integral diversas vezes. Não. Quer dizer, refaz no Quando eu sentido de refaço, repassar é o texto. de uma ideia que me guie, não as palavras, eu não mudo as Sei. palavras. Eu não reescrevo. Obrigada. Este Ah, é o você século repassa- da Coca-Cola. Eu estou te servindo, Clarice. É a Eu não Pepsi. sei se quando eu Você sabe que metade dos escritores consultados preferiram a Pepsi? quando eu morri, que eu não sei quando é. Nem pretende, né? Não, já tenho. Agora, com a academia aberta às mulheres, você corre o risco de não morrer. Eu não quero nada com a academia. Mas o que eu estava falando? Quando você morrer. Quando eu morrer, Coca-Cola, Pepsi Cola. será que tem Coca-Cola e Pepsi-Cola ainda? Daqui a não sei quanto tempo? Pensei que você estivesse perguntando se teria no céu ou no inferno. Não. Aqui terá, porque É o século da Eles Coca-Cola. vão vender caixão com Coca-Cola dentro. Capaz. torneirinha. Torneirinha. Uma torneirinha de copo. A portátil. Clarice, Hoje eu tô fazendo a exceção tomando Coca-Cola porque eu tô fazendo regime para emagrecer e não posso tomar refrigerante. Você não está Mas eu gorda. acho tão difícil o que eu tô fazendo que eu tô me dando um prêmio. Claro. Mas não tá doendo muito não, tá? Não tá doendo muito não, tá? Esse depoimento. Não, tá tão normal, Tá, tá tá. fluindo com tanta... Tá descontraído? Completamente. Isso aqui é Eu bom. não tô assustado, não tô nada. Salgueiro, bem você mais sabia assustado. que a Clarice é uma tremenda bruxa? Não, sabia. Eu Deixa acredito. que a Marina te explica uma parte, depois você pede confirmação. Você é uma tremenda bruxa. Olha, mesmo? isso... A mágica das mais um incríveis. crítico, não me lembro de que país latino-americano, disse que eu não era uma escritora. Não, que usava as palavras não como escritora, mas como bruxaria. Daí, talvez, o convite a participar Congresso. do Congresso De Bruxaria na Colômbia. Bruxaria na Colômbia. Ah, lhe convidaram para o Congresso de Me Bruxaria? convidaram e eu fui. A Representante única do bruxa Brasil. brasileira. A única bruxa brasileira. Representando o Brasil, da bruxa? Das bruxas do Pegou a Brasil? sua vassoura. Não precisou nem de passaporte. Mas de onde é que... Conta sobre a sua relação com as bruxarias, Clarice. Para ele dar uma ideia, porque o leitor seu não está avisado sobre isso. Se você tivesse que introduzir o leitor seu nesses mistérios, suas relações com a bruxaria, quais são os dados iniciais? Não tem. Eu acho que você está colocando em termos de bruxaria, mas isso funciona como exatamente como uma criação literária, de dentro para fora. Uma vez me perguntaram como é que eu escrevia. Aí eu disse assim, não tem pessoas que cosem para fora? Pois eu coso para dentro. É isso. Mas a ideia da bruxaria nasceu do crítico e você não desenvolveu mais, não? Ficou parado? Não liguei, não. Não Fui teve lá. alguma influência, nada, nada, não? Nada. Ah, então é um fato inconsequente, né? É inconsequente, inclusive eu estranhei o clima da Colômbia, de Bogotá, tinha dor de cabeça. E um dia
me tranquei no quarto. Eu fiquei sozinha. Não atendia telefone, só chamava comida e bebida. Tão enjoado que eu estava achando tudo. Eu enjoo facilmente das coisas. Como é que foi a sua apresentação lá? Você se apresentou, Ah, leu um eles texto seu, disseram texto que queriam de um bruxa? texto meu. Aí eu não sabia fazer um texto bruxaria, porque eu não sou bruxa, né? Então eu disse, eu vou traduzir para o inglês O Ovo e a Galinha, que é o conto mais hermético, mais incompreensível e ao mesmo tempo compreensível e envolvente. Aí, quando eu estive lá, quando chegou o dia, era produção simultânea, havia todo mundo com o microfone. Aí eu pedi ao fulano de tal, que eu não lembro do nome, para ele ler. Ele tinha a tradução espanhola. A maior parte das pessoas não sabe do que foi dito. Não entendeu nada. Agora, um americano ficou tão alucinado, emitiu tanta cópia daquele conto. Clerice, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há algum autor que lhe tenha influenciado mais? Algum escritor? Olha, que eu saiba, não. Não. Que eu saiba, não. Nunca sentiu algum impacto violento com algum Bom, livro? Eu sentia, Crime e Castigo me fez ter febre real. O Lobo da Steppe me virou toda. Um dia, primeiro emprego, eu quando tinha 13 para 14 anos, eu era professora de português. Ainda estava no ginásio, mas era professora particular de português e matemática. A propósito, de que eu estou falando hoje? Influência literária. Me perdi. Não, é o autor que mais lhe influenciou. Bom, então, com o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu mesmo, eu entrei muito altiva numa livraria para comprar um livro. Aí eu mexi em todos e nada me dizia nada. De repente, eu disse, isso, mas sou eu. Eu não sabia que Catherine Mansfield era famosa. Eu descobri sozinha. Agora, e a Virginia Woolf? Parece que o próprio Álvaro Lins, não sei, tentou comparar. Você não tinha lido Virginia Woolf? Não tinha lido. E dela só li Orlando. E Franz Kafka? Kafka eu fui ler muito mais tarde. Muito mais tarde. Muito mais tarde. Já publicaram muitos livros meus. Não sentiu alguma identidade? Eu sinto uma aproximação muito boa. Sente aproximação. Mas eu já tinha escrito livros já antes de... Agora, você estava falando de um professor de matemática. O professor de matemática é uma recorrência nos seus contos. Como é que você... Não sei. Podia continuar aquela ideia do professor de matemática? Ele estava conversando com você, sugeriu alguma coisa? Como? Você estava terminando a frase aquela hora dizendo que um professor de matemática, certa vez, tinha te falado a respeito de um livro. Não, tinha um conto, O Crime do Professor de Matemática. Né? Mas a matemática me fascinava. Eu me lembro que eu era tão menina, botei anúncio no jornal como explicadora. Aí uma senhora me telefonou que tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Hernani Fornari era o pai. Um que foi escritor, não me lembro mais de quem. Escreveu aí. Aí ela me deu o endereço, eu fui lá. Quando eu disse, meu bem, não sério, você é muito criança. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, se seus filhos não melhorarem de nota, então a senhora não me paga nada. Ela achou curiosa a coisa e me pegou. Aí melhoraram. Sensivelmente. Você deu aula de matemática? Aula de matemática e de português. Então caberia aquela pergunta.
Qual? sobre matemática. 2 e 2. 2 e 2, são 4 ou 5? Para os neuróticos, 2 e 2 são 4. Para os psicóticos, 2 e 2 são 5. 5. Para os neuróticos, 2 e 2 são 4. But I can't stand it. Eu não aguento. É isso. Mas uma outra pergunta. Você conheceu esse pintor Jorge de Quirico? Conheci, eu estava em Roma. E um amigo meu disse que o De Quirico na festa gostaria de me pintar. Aí perguntou a ele. Aí ele disse que só me vendo. Aí me viu e disse, eu vou pintar seu retrato. Em 3 sessões ele fez Ele pintou 3 sessões do retrato? 3 sessões. E disse assim, eu podia continuar pintando interminavelmente nesse retrato. Mas eu tenho medo de estragar tudo. Então, a um certo ponto, você tem que parar. É muito bonito o retrato. E onde é que você encontra esse retrato hoje? Tá lá em Casa casa. da Clarice. Ah, é da sua coleção mesmo, né? É. Aliás, Agora- Clarice tem uma boa coleção de retratos, né, cara? você Tem. podia perguntar a ela sobre a pinacoteca que ela tem, sobre o motivo dela mesma, os diversos pintores que já pintaram Clarice. Conta as suas relações como escritora com as artes plásticas através das pinturas. Porque temos aqui um professor de artes plásticas que seria interessadíssimo. Não, eu não estou interessado, não. Quem está interessado aqui É o são futuro. nossos pósteros aqui, o futuro. Que provavelmente vão Futuro já esmiuçar a vida começou. da Clarice para descobrir O influências. negócio é o seguinte, Porque não é? é que eu, ao que parece... Hoje se pesquisa autor de 1000 anos atrás. Eu, ao que parece, tenho um rosto um pouco exótico. E isso atrai muito pintor. Você é meio Todo- asiática, né, Clarice? Meio asiática. Aliás, quando eu estava em Washington, estava num coquetel, um homem me olhando, chegou perto de mim e perguntou, você é russa? Eu disse, eu nasci na Rússia, mas não sou russa, não. Por quê? Ele disse, porque você é um tipo fino dos russos. Eu disse, e você? É russo? Eu disse, sou. Eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, não sei o que, Tolstói. Eu disse, Já parente do Tolstói? Ele disse, é. Já ouvi antes. Clarice, como é que você conseguiu conciliar, pelo menos durante um razoável período, a tua personalidade tímida com a carreira diplomática que você era obrigada a acompanhar? Bom, Isso é importante. eu detestava, Detestava a vida diplomática. mas eu cumpria com minhas obrigações para auxiliar meu ex-marido. Eu dava jantares, eu chegava a botar no lugar de lavar a mão uma pétala de rosa, fazia todas as coisas que você é fazer. Tá com enjoo horrível. Você escrevia paralelamente? Porque a vida diplomática Escrevia. ocupa muito, né? Não, mas eu escrevia, atendia telefone no meio, os cantos brincando, cachorro entrando e saindo, a maçã escura, foi isso. Você tem, inclusive, a presença dos seus filhos muito constante em encontros, anotações, Tem. trechos. Você vivia sempre muito ligada com eles, né? E sou ligadíssima neles. E como é que eles vivem o fato de você ser escritora e a tua Eles não ocupação? comentam. Ah, não? São teus leitores? Não sei, nunca perguntei. Não? Mas o Paulo, um dia desse, falou de um conto meu. Aí eu fiquei sabendo que ele leu. Porque eu, que era e sou, principalmente, a mãe deles, e não escritora. E deve ser chato também essa ser mãe escritora. Mãe sempre é chato, Clarice. Não há Mãe é possibilidade chato. da gente não ser chato. É. Mas a gente sempre acha que é chato mãe escritora, mãe jornalista, mãe qualquer coisa. Mãe é É. chato. É chato. Mas você não sabe, então, se eles... Só os contos infantis, pelo menos os que você fazia para eles, você sabe que eles eram Eu teus sei que leitores. eram. Eles gostavam? Gostavam, porque eu não minto pra criança, só uma coisa muito... Porque os outros você fez a Laura, o pensamento da Laura Galinha, você já não fez para eles, né? Não,
Eu fiz porque galinha sempre me impressionou. É, muito. você seus a trabalhos. galinha. Porque eu acho que quando era pequena, eu olhava muito a galinha, muito tempo, e sabia imitar o bicar do milho, e sabia imitar quando ela estava com doença. E me impressionou tremendamente. Eu sou muito ligada a bicho. Então, tremendamente a vida de uma galinha oca. Uma galinha oca. Uma mulher também. Também. Sem nenhum partidarismo. Não, nós estamos falando de um oco produtor, de um oco que gera. É. Ela tem dois lados, o de dentro e o de fora. Talvez o de dentro mais forte ainda que o de fora. Os homens não, são só de fora e monobloco. O Gladys quer dizer que então a vida diplomática nem lhe ajudou, nem lhe perturbou. Não interferiu na sua vida interferiu, literária. Não, porque eu Nada, escrevia em casa e a qualquer hora. E era bom viajar? Olha, eu morria de saudade do Brasil. É. É. Viajou durante muitos anos? Eu estive fora do Brasil quase 16 anos. 16 anos fora? Ah, bom, já é Com um uma pequena período de incursão. tempo. É, Eu não pequenas aguentava voltas, né? saudade, eu vinha ao Brasil. Agora, Mas enquanto estava lá, todo mundo dizia, por que você não manda para editora no estrangeiro? Põe editora para traduzir. Eu disse, porque não é tempo de traduzir, é tempo de trabalhar agora. Não me interessa. E nunca pedi a ninguém para me publicar fora do Brasil. Sempre recebo da editora. Falando em traduzir, você tem também uma outra atividade, dessas tuas atividades paralelas, que é de tradutora. Uhum. Você traduz até muito. E descobri um modo de não me cacetear. Pois é, eu queria perguntar, porque É o seguinte, jamais leia o livro antes de começar a tradução. eu leio Tá, porque- paralelamente. Não, você não Leio deve ler junto. nada. Lê é frase por frase, porque você é levado pela curiosidade, saber o que vem depois, e o tempo passa, enquanto que se você já leu, já sabe tudo, é um dever. De qualquer maneira, é um dever. Eu começo É. pelo segundo capítulo. Você começa pelo primeiro? Tradução. Não sei. Você começa pelo primeiro? primeiro? Eu começo sempre pelo segundo. Oh, me dá um medo quando eu vejo assim, Ainda bem. 300 páginas na minha frente. Porque eu sempre acho que se eu começar do primeiro, no primeiro, que é onde o leitor vai entrar, eu ainda não tenho a linguagem do autor na mão. Então eu começo do segundo Mas e quando é acaba eu ótimo. faço o primeiro. Então, eu vou adotar isso. É ótimo, é melhor, porque aí o primeiro fica mais bem feito, depois que você já tá. Apresentação. É claro. Porque o primeiro capítulo também geralmente se escreve no fim, né? É. Ou pelo Você menos se escreve reescreve. Apesar do aparente absurdo que você disse, é verdade. Você escreve primeiro no fim dos Eu teus escrevo livros? concomitantemente. Uhum. Eu nunca sei de antemão o que eu vou escrever, por exemplo. Tem escritores que só se põem a escrever quando tem o livro todo na cabeça. O Tran trabalha assim, né? Faz a carpintaria toda, aí senta e montando. começa. Eu não. Eu vou me seguindo e não sei em que vai dar. E depois eu vou descobrindo o que é que eu queria. Você tinha falado no princípio que você está escrevendo um livro agora onde a personagem é uma Nordestino. nordestina que come sanduíche, etc. e tal. Come, não, que só Cachorro come quente. cachorro quente, ganha menos que o salário mínimo, café e refrigerante. Uhum. Esse é o último livro? É o que ele Esse está é o que eu- fazendo. Está fazendo Tá agora? fazendo Eu uma novela. estava querendo te fazer uma outra pergunta Tá. paralela a essa. Esse é o que você está escrevendo. É. Quais foram as suas últimas leituras? O que você leu mais recentemente, que você se lembra, que tenha te impressionado mais? Em Eu termos vou de, confessar o mesmo de seguinte. crítica literária, que eu sei que você lê para descansar Leio. um pouco a culpa. É, eu pra- gosto muito de ler ensaio.
tempo que eu não leio. Você acha que ler muito atrapalha o processo de Não, produção? não devia atrapalhar, não. Mas quando eu estou trabalhando, eu não leio nada. E quando você lê mais poesia ou prosa? Ou não lê poesia Os nunca, dois, você prefere né? prosa? Os dois. A sua poesia é muito boa, eu leio. Obrigado. A Marida escreveu um livro muito bom, muito original, sem copiar de ninguém, sem modismos, inovações. Mas eu leio muito pouco. É um crime, mas é verdade. Você já teve alguma tentativa assim, explícita de escrever poesia? Como nós Não. chamamos de poesia vulgarmente, porque o seu Não. texto, a rigor, é um texto. Como Água Viva é um texto poético. É, Mas isso que se convenciona chamar, você nunca teve a... todo mundo parece que começa com poesia, né? ou alguns escrevem e depois também não mostram. O próprio Guimarães Rosa também escreveu poesia uns tempos, mas... Eu andei escrevendo umas coisas, mas jogava fora quando eu via que não prestava. Uma vez você estava conversando com a gente e você disse o seguinte, que quando você lê uma crítica a um livro teu, aí você passa 3 dias sem ler nada, sem escrever, completamente nauseado. Não é nauseada, não. Eu fico quando eu estou trabalhando. Quando eu não estou trabalhando, eu leio a crítica muito bem e tudo. Quando eu estou trabalhando, uma crítica sobre mim interfere com minha vida íntima. Claro. Então eu paro de escrever para esquecer a crítica. Inclusive crítica elogiosa. Mas eu cultivo muito a humildade. De modo que eu, às vezes, me sentia quase agredida com elogios. E com críticas. E com críticas. Aí... Agora, antes o Salgueiro tinha perguntado sobre o problema, ou foi a Marina que perguntou sobre o problema de conciliar a atividade doméstica e da vida diplomata Sempre com escritura, conciliei. etc. Me ocorreu uma outra coisa. Eu fui mãe, sou plenamente. Me ocorreu outra coisa. Você é convidada sistematicamente para fazer conferências. E agora, conferência, palestra é um negócio meio formal, meio... Tem que se expor, tem que ficar sustentando um assunto, eu leio etc. depressa, Você se depressa, irrita em depressa. fazer conferências? Você gosta de fazer conferências? Você prefere fazer Não oral, gosto, mas me escrita? paga um cachê e uma viagem. Eu gosto muito de viajar. Sei. Aí eu faço. Depois há debates. Ele faz em caráter profissional, né? Não porque goste. Não porque gosto. Com Ainda tradução agora você também. vai... Aliás, vou falar em profissional, eu não sou escritora profissional. Porque eu só escrevo quando eu quero. Você disse isso ao receber o prêmio em Brasília esse Eu ano. disse, Você disse. Não Foi o me que você lembro. disse. É o prêmio por conjunto de obra, né? é. Aliás, por falar em prêmios, você... Recebi vários. Peço Coração Selvagem, prêmio Graça Aranha, se não me engano. Você sempre se deu bem com os prêmios ou Não você se ligava a mim. irritou? Não ligava Se a mim. envolveu em Não ligava problemas, a mim. polêmicas, desgastes? Não, nada. E os prêmios não te afetam em nada? Então, talvez uma certa vaidade, né? Satisfação. Eu não sei explicar, mas é fora da Tem nada a ver. literatura. É fora do... Aliás, literatura é uma palavra detestável. É fora do ato de escrever. Quer dizer, recebe como recebe um abraço de um amigo. Com um determinado prazer. Uhum. Mas independe da... É circunstancial, né? Ganhei um golfinho de ouro, ganhei Já ganhou o golfinho de ouro aqui? Já. No Museu da Maldição? Você vê que esse golfinho com de ouro tá... aprendizagem. Esse golfinho só é dado a gente de muito gabarito. Não à toa que é de ouro. Não é qualquer coisa. Ganhei do Paraná. Ganhei calunga. Você sabe o que é calunga? No Nordeste, calunga é uma figura de menino caricata. Uhum. Por causa do livro infantil.
Ganhei um de uma senhora, não sei por que ela se mete tanto com escritores, Carmen Dolores Barbosa. Tem um prêmio. Existe um prêmio Carmen Dolores ainda Barbosa. existe? É em São Paulo. Aí eu fui lá e recebi exatamente da mão do Jânio Quadros, depois de um discurso dele enorme, recebi um envelope, dentro tinha 20 cruzeiros. De 20 cruzeiros? Mas Valeu era? um pouco mais do que agora, mas era. Devia ser 20 mil cruzeiros. Né? Não, É, não, eu fiquei boba. Isso quando ele era prefeito ainda, 20 cruzeiros era dinheiro. Devia ser 20 mil. 20 mil reais. 20 mil reais. Mas mesmo assim, o prêmio era pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. E as teses que são feitas sobre você em universidades? Você Tem tem nos recebido Estados muita visita Unidos, de tem- professor americano, estrangeiro? Tenho. Há pouco tempo, um jornalista uruguaio veio me entrevistar. Aliás, foi muito franco. Ele olhou os meus retratos e disse para mim: você era linda, você ainda é bonita, mas não tanto. Eu disse: mas o tempo passou, né? Então, ele disse: no começo você não é simpática, porque você é muito fechada e desconfiada. Só depois é que você é simpática. Uhum. Mas pelo menos disse uma coisa: que pena a sua mão queimada, porque você tem mãos tão bonitas. Aí, pelo menos uma coisa, né? Eu sou procurada, assim. Eu recebo muita. Eu sou. Tem muita antologia, né? Até no Canadá, que me escreve pedindo autorização para. Mas sem falar em pagamento. Nunca vale pagamento. Esse Não assunto. toca no pagamento. Mas agora acabar os céus pode cobrar É capaz de isso tudo. dar um jeito. Uma agente literária, a função é essa. É. Você já, inclusive, teve um período que você estava vendendo os quadros seus, lembra? Porque você estava precisando de Pois dinheiro. é. E isso já amplamente consagrada como escritora, vendendo livros, escrevendo com muito Pois é. livro publicado, você estava precisando vender seus quadros. E Samarina sempre dizia que num país mais organizado, mais desenvolvido, uma escritora como você teria, por causa do que escreve, em decorrência, né, de ter um nível de vida Bem alto. bastante tranquilo, ter seu chofer, ter sua casa de campo, vender script para cinema, etc., adaptações, sem ter que se preocupar realmente com o dia a dia. De traduções. Eu acho que coisa isso assim. realmente, a posição da Clarice reflete muito o problema brasileiro do escritor. Um livro que faça sucesso de crítica nos Estados Unidos enriquece o escritor. Faz Um depois em livro. paperback, faz... Os um teus sucesso. todos fizeram sucesso e você continua Pois é. fazendo conferência para Tradução. ganhar um cachê. Conferência e traduções são duas Traduções. coisas detestáveis. Detestáveis mesmo. Você faz tradução de tarde, Clarice? Porque de manhã você escreve para você, né? Olha, eu faço tradução a qualquer hora, sou muito desorganizada. Mas eu trabalho depressa. Eu trabalho depressa, eu traduzo do francês e do inglês. Rápido, né? Rápido, intuitivamente. Intuitivamente, né? Às vezes consulto o dicionário. Às vezes não, várias vezes. Você aprendeu francês e inglês durante a carreira diplomática? Não, sabe como eu aprendi francês? Lendo francês. Né? Eu não disse que eu era tímida arrojada? Peguei um livro em francês e me pus a ler. E pelo sentido, pela semelhança da língua latina, eu ia pegando, a ponto de falar francês. Mas na escola você estudava francês também, ajudava, né? Não. Mas e a conversação? Deve ter aprendido com alguém, não? A conversação, bom, eu estive 3 anos na Suíça. Minha Isso que empregada eu perguntei. era suíça-alemã, mas minha empregada era falar francês comigo. Sim. De modo que minhas conversas com ela eram feitas em francês. Perfeito.
Foi durante a vida diplomática, né? Foi durante a vida O inglês também, diplomática. né? O inglês também. O inglês eu nunca tirei curso, não. O russo, vocês nunca falaram em casa? Nunca. Que eu tenha ouvido, meu pai logo começou a falar português. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, ligada ao russo, é se você em criança recebeu, através de contos de fada, coisas semelhantes, folclore russo, porque Não. é muito rico. Eu sei que deve ser, mas eu nunca li. Nem te contavam história, Não, essa nem me história que se contou contavam para nada. criança? Minha mãe era doente, todas as atenções eram para ela. Eu vivia atrás de empregada pedindo, conta a história, conta a história. Já contei, repete, repete. Outra coisa, você estava falando que esteve em Recife agora. Recife é a tua origem, quer dizer, é a tua terra? Você vai para Recife, você se sente em casa ou tua terra é o Rio de Janeiro? Agora minha terra é o Leme. Tá morando no Leme há muito tempo? Há muitos anos. Muitos anos, né? Desde 1959. Mudei de casa, mas no Leme mesmo. E os bairros todos cariocas que você cita no Laço de Família, você cita Mas eu não por causa de uma conheci, peregrinação que você tenha feito nesses não, bairros? eu Ou não fui. Agora, você cita rapaz, não. foneticamente? Não, é porque eu sei como deve ser. Nem Jardim Um Botânico, rapaz. não é uma curtição especial? Óbvio, é botânico sim. Porque tem aquele conto, Aquele Amor. conto do Jardim Botânico. aquele conto não Jardim é... zoológico também, você Jardim entende zoológico de também. jardim zoológico, né? Um rapaz que escreve diz assim, você tem um conto na Via Crucis do Corpo, que se chama Praça Mauá. E é passado num inferninho, num lugar onde se bebe, dança, prostituta e tudo. Aí ele diz assim, você já esteve num bar na Praça Mauá? Numa coisa? Eu disse, não, nunca. Ele disse, como é que eu estive e não sei escrever a respeito? Você não esteve, sabe? Eu disse, não sei. A gente vai pegando uma palavra aqui, uma palavra lá. O resto a gente calcula. Só voltando atrás, uma coisa que eu esqueci de perguntar aquela hora, qual que era o livro da Catherine Mansfield que você tinha? Felicidade. Felicidade. Que a tradução não é felicidade, é bliss, que é mais êxtase. Né? Ô, Clarice, como pessoa, assim, no contexto do mundo atual, você se sente Integrada na sociedade ou se sente solitária? Olha, eu tenho amigos, amizades. Mas escrever é um ato solitário. E fora do ato de escrever, na sua vida, assim, Fora do normal? ato de escrever, eu me dou com pessoas. Quer dizer que não Não. sente solidão, Às vezes. às vezes, né? Às vezes. Muito profunda até. Muito profundo, né? O seu Amoroso Lima escreveu uma coisa que foi repetida o tempo todo. Que eu estava numa trágica solidão nas letras brasileiras. Você lembra disso? Lembro, perfeitamente. Você podia contar, não sei se é indiscrição minha, aquela história dos pombos. Tanta preguiça. Conta Seria uma comigo. história maravilhosa para preparar o fecho dessa entrevista, né? É. Tirar a história em si daria um conto. Daria, mas um conto fantástico que não seria tomado como realidade. Mas é. Mas eu acho que foi o seguinte. No dia 1º de janeiro de 1974, uma amiga minha entrou na casa dela para buscar qualquer coisa e eu me sentei na escadaria. E de repente me deu um tal desespero, com aquele sol e água vazia, e 1º do ano, que eu disse, meu Deus do céu, me dá pelo menos um símbolo de paz. Quando abri os olhos tinha um pombo junto. Aí eu fui ao cinema. As lojas estavam fechadas, era dia 1º. Aí junto do cinema, passando, tinha uma loja. Eu olho,
sei lá, um prato com 4 pombas. Que eu no dia seguinte fui e comprei. Tá meio abandonado agora. Aí caiu uma pena de pombo em mim. Essa eu perdi. Agora, a terceira foi dramática. Porque eu estava 15 da cidade num dia de calor. Tomei um táxi e estava tão cansado e óculos escuros que debrucei em cima a minha cabeça, em cima do meu braço e no assento, já pegando o assento frontal, e de repente eu senti uma coisa entre o olho e os óculos. Aí eu vi o que era uma pena de pombo. Aí depois eu tinha um amigo meu que era médico, eu fui fazer uma visita a ele de camaradagem. Aí contei. Como é que você explica isso? Ele disse assim, o que é bom não precisa de explicação. Você quer uma pena de pombo? Eu disse, você tem? Ele disse, toma. Pegou uma e me deu. E quando eu ia ao médico, eu tomei um táxi, o táxi deu uma freada brusca, eu disse, o que foi? O chofer disse, graças a Deus, evitei de matar uma pomba. A história é incrível. Você, há um tempo atrás, nós conversamos na tua casa e você estava atravessando um período de crise de escrever, quer dizer, você não queria escrever, não sabia como sair da crise, você estava se sentindo, inclusive, muito... Em que livro, né? Você tinha acabado o livro, você não estava fazendo um livro, você estava... Que livro eu tinha acabado? Antes Esses dessa últimos que tinha novela. publicado Foi pelo antes de você Álvaro. começar a Via escrever a novela. Crucis, A Noite. E você achava, inclusive, que não voltaria mais a escrever, você dizia que a tua libertação seria poder não escrever. É, claro, é um fardo. E como você sai da crise? Essas crises sempre aparecem quando você acaba um livro e ainda Se eu não já entrou no tenho notas próximo? pro próximo, não há crise. Agora, ficar no vazio de repente é uma dureza. É uma dureza. E eu não sei trabalhar me obrigando a trabalhar. Quer dizer, eu não consigo fazer nem nada. E a crise passa quando começam a brotar outras ideias, uns papeizinhos? Aí passa a crise. E essa crise se revela como angústia, Como ansiedade, um grande vazio. grande vazio. Um grande vazio, uma perdição. Que logo que aparece a ideia, Outra é afastada. ideia, então eu já me reencontro de novo e trabalho. E já vai. Perfeito. Muito bem, Sofia. Você tinha mais alguma coisa para dizer para nós a respeito da sua obra? Que é uma obra tão importante, né? Acho que não tinha, não. Vocês fizeram boas perguntas, eu respondi. Eu quero somente que se saiba o seguinte, que hoje, 20 de outubro de 1976, tá chovendo. Eu tô com vestido de camurça. Eu estou com meus amigos Afonso Romano Santana e Marina Colassante. E quero saber que valor tem isso depois que eu morrer. Bom, o valor é fundamental porque o seu nome fica na literatura brasileira. Ficará? Eu não escrevo para posteridade. Mas não. já está independente da sua vontade. De maneira que, então, as outras pessoas que quererão consultar dados biográficos seus Sim, já tem para base. fazer uma interpretação da obra, tem essa base de que é É, eu tô importantíssima. entendendo. Que é importantíssima. Tá. E eu quero saber... Do Paulo. Conhece as pedrinhas? Conhece as pedrinhas de todos os lados. Está a letra. Tá a letra. Isso é civilização. Aí eu mandei
tirar, manda tirar o cordão, porque um pouquinho de ouro, e guarda como lembrança. Ele tinha guardado durante muito tempo, o primeiro dente que saiu do Pedro, o primeiro dente saiu do pó, do lugar onde estava gastado, eu perdi. E é muito estranho você que diz que é uma tímida atrevida usar uma coisa escrita valente. Grande pergunta da jornalista Itali. Seguinte, ela é uma intuitiva. Então, como você vê o extranatural em sua vida? Olha, o natural é sobrenatural, já. Não precisa se buscar longe, não. Fica identificado o natural e o extranatural. O natural já é um mistério. E o curso, aquele curso que você fez, afinal, que íamos fazer juntas, depois eu não fui. Ah, não fui nenhuma vez. Um curso Aí o sobre Faldarab foi disso que Era não valia parapsicologia? nada. parapsicologia. Eu ouvi falar no curso, dizendo que era Mas o Faldarab teve lá e disse que não valia nada. Eu já não tinha ido mesmo, com preguiça de ir, não fui. Paguei e não fui. outra pergunta da jornalista fica prejudicada porque ela já explicou, porque realmente participou de um congresso de magia recentemente em Bogotá, como convidado do governo brasileiro, representando as bruxas nacionais. Nunca tão bem representadas. Representadas. E é interessante essa identificação do natural com esta natural. Dá motivo a muitas interpretações. Eu Para acho. quem ouviu o depoimento. Um dia desse eu estava numa fazenda. E o fazendeiro disse assim, porque quando as vacas estão me dando prejuízo, porque nasce assim, falando sobre o problema dele. E disse, porque é claro que o bezerro reconhece a mãe. Eu disse, não é claro, não. E que a mãe só dá leite ao filho dela. Ah, é? É. Eu disse, isso não é natural, não. Ele disse, como não é natural? Eu disse, é um fato formidável. O senhor já pensou o que uma vaca pensa? Aí o homem se estatelou todo, coitado. Mudou de assunto na mesma hora. Talvez já tivesse Mas dificuldade sabe de pensar o que ele reconhecem? pensa. Reconhecem. Só dão, antes de tirar o leite, bota-se o bichinho. Exato, é. Depois amarra-se ele e começa a tirar leite. A vaca pensa que ainda está dando leite ao filho e deixa. Agora, quando chamam para o leite, soltam os bezerrinhos, cada um vai para sua mãe. Mas você Nunca erra. E a mãe, quando o filho nasce morto, pegam a pele e botam em cima de um outro qualquer para ela pensar que estava dando para ele. É. Como você vê, eu com vacas e galinha me dou muito bem. Camelos, búfalos, Cavalos. cavalos. Toda a escala zoológica, né? É, Mas talvez seja uma identificação com as forças da natureza, né? eu acho que é muito profundo. É, muito profundo, sim. isso, é muito profundo. A crítica Você já disse- chamou o sentido ôntico dos animais de Clarice. Ó, É uma coisa. a crítica inventa umas coisas Pois é, a assim. crítica Dos animais de Clarice. E a gente vai pesquisar assim sobre o. Mas é Você óntico mesmo. O ser Ah, que se encontra dentro dos animais. Você disse que encontra, se você encontra. é um animal. Você é algum animal determinado? Porque às vezes a gente é. Você é algum? Você se sente algum animal? Com qual animal você tem mais não, simpatia? É. não me sinto, não. Os outros que me achavam com ar de tigre, Essa é meio De pantera. tigresa. outros Você é me felino, achavam... certamente. Você é Mas felino. outros me achavam parecida com garça, por causa das pernas compridas. Não, mas é um comportamento felino, não é Eu a sei. cara, é o comportamento que é. Quando eu era pequena, eu tinha gato que não acabava mais. As pessoas devem achar que você é felino por causa dos olhos, mas não é não, é porque você tem um comportamento interno e uma observação constante, que é dos felinos. Eu concordo.
Com o que eu conheço de gatos, eu concordo. Você encolhe e dá pulos também, né? Você não fala que você é cavalo. É, eu sou cavalo. Não... É cavalo. E Meu eu sou ritmo é outro. raposa. É. E ele? Bom, isso não Um sei. salgueiro esplêndido na planície. Ele é da espécie vegetal. Uma frondosa árvore. Exato, provável. Com muitos frutos. Que ótimo. O ótimo da Clarice é formidável. Muito bem. Diga seu nome para ficar seu Mas nome eu vou dizer aqui. depois. Então tá. Depois ele vai fazer a Deus, cabeça Deus, Deus. dessa. Quer mais alguma declaração? Não, nada. Quer dizer que então podemos encerrar o depoimento? Podemos. Então, encerramos agora o depoimento prestado pela escritora Clarice Lispector no Museu da Imagem e do Som. Funcionaram como entrevistadores os escritores e críticos literários e jornalistas Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana e o diretor do Museu da Imagem e do Som, João Salgueiro. Era tudo que nós tínhamos a declarar no dia de hoje.